Deus é bom, amém, irmãos? Deus é bom. E é fiel também. Glória a Deus. Vamos orar mais um pouquinho. Vamos pedir para que Deus fale no nosso coração essa noite. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha nos convencer da justiça, do juízo do pecado. Vamos pedir para que o Espírito venha abrir nossos olhos, nossos ouvidos, para que nós possamos ver a glória de Deus e ouvir a voz de Deus também. Quando Deus fala conosco, tudo muda, tudo passa a ser diferente. Deus tem poder para transformar a nossa vida, nossa história, nossa família, nossa casa. E tudo que Ele faz através da palavra dEle. É a palavra dEle que opera a vida em nós, é a palavra dEle que transforma o nosso interior, a nossa história, meus irmãos. E agora nós vamos ouvir a palavra dEle. Então que Ele venha falar conosco de forma poderosa, de forma que venha transformar a minha e sua vida. Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela sua graça e misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, por esse culto e porque nós estamos aqui. Te agradecemos, ó Deus, porque tinha pessoas melhores para estar aqui, pessoas com mais condições para estar aqui. Mas o Senhor nos escolheu, ó Deus. Mas o Senhor nos chamou pelo nosso nome. Mas o Senhor, ó Deus, nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua luz. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha operar em nós um novo nascimento. Que o Senhor venha operar em nós, Deus, um coração quebrantado, contrito. Deus, que o Senhor venha gerar em nós arrependimento verdadeiro e genuíno. Deus, fala conosco, fala aos nossos corações. Nós estamos aqui, sim, para te adorar, te cultuar, mas também para te ouvir, porque nós precisamos do teu conselho, nós precisamos da tua instrução, nós precisamos da tua palavra em nós, Deus. Por isso, Deus, nós te pedimos, fala conosco hoje, apesar de mim, Deus, apesar de nós, apesar dos nossos corações muitas vezes ingratos, ó Deus, duros e obstinados, ainda assim nós te pedimos, Deus, levando em conta a sua misericórdia, Deus, a sua graça, o seu perdão, o seu amor, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí, por favor. Mateus capítulo 3. Vou usar a NVI aqui. Esses dias eu estava refletindo sobre Apocalipse 2 e 3, que é onde Jesus manda João escrever algumas igrejas específicas. E algumas igrejas, Jesus ele corrige, ele exorta, ele chama atenção, a outras ele elogia, algumas ele faz as duas coisas, elogia e exorta. E eu fiquei me perguntando, e se Deus fosse escrever uma carta para a igreja de Nazaré de Simeone? E se Deus escrever uma carta para a igreja dos nossos dias? A igreja que nós congregamos, a igreja que nós fazemos parte, a igreja do qual nós somos membros. E isso aqui em todo lugar. Eu fiquei refletindo quanto a isso, né? O que Deus falaria para nós? Será que Deus, olhando para a nossa vida, para a nossa igreja, Ele nos elogiaria? Ele fala, nossa, parabéns, parabéns como você tem me adorado, parabéns como você tem dirigido os cultos, parabéns como você tem pregado a palavra, parabéns porque vocês são fiéis nos dízimos, nas ofertas, parabéns porque a fé de vocês é sincera. Ou será que Ele nos repreenderia? Ou será que Ele falaria para nós que muito daquilo que nós fazemos é mera religiosidade e não há nada de verdade? Porque Jesus nos ensina que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, ou seja, em qualquer lugar, em qualquer tempo, porque Deus não está limitado a uma parede, Deus não está limitado ao meu quarto secreto, Deus é espírito, e onde nós estamos Ele também está, Ele é onipresente. Então Deus procura por adoradores que adorem em espírito, em qualquer lugar, no seu trabalho, na rua, no trânsito, na família, enfim. Ele quer que você o adore em qualquer lugar, porque Ele está em todos os lugares. Mas também em verdade. Deus quer que nós o adoremos em verdade. Porque às vezes eu posso cantar um louvor a Deus que não é bíblico, que não tem fundamento bíblico. E
Deus não vai receber esse louvor. Deus não vai receber essa adoração. Ou seja, irmãos, o que é que Deus escreveria para nós, como igreja? E é importante a gente refletir quanto a isso. Você com você mesmo. Deus, se fosse escrever algo para você, Ele encontraria em você verdade, sinceridade? Ele encontraria em você amor, perdão? Ele encontraria em você aquilo que Ele tem pedido na sua palavra? Eu tenho refletido, irmãos, quanto a isso. Eu sinto que o que Deus falaria para nós é o que Jesus falou para os fariseus lá em Mateus 15. Lá ele está citando um texto de Isaías, que está em Isaías 29, que ele fala assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eu sinto que é isso que Deus talvez falaria para nós, para muitos de nós, para a nossa igreja e para muitas outras igrejas, para muitas pessoas que se dizem cristãs, para muitas pessoas que se dizem crentes do Senhor Jesus Cristo, mas pessoas que falam muito, que falam talvez bonito, mas que as suas vidas não refletem a glória de Deus, mas que no seu trabalho, na sua família, na sua casa, no seu dia a dia, se essas pessoas não têm frutos que glorificam a Deus, que engrandecem o nome de Deus. Então talvez são pessoas que cultuam a Deus no culto, na igreja, pessoas que talvez cantam, pessoas que talvez pregam, pessoas que talvez aos nossos olhos são bênção, são maravilha, mas aos olhos de Deus são pobres, cegas e nuas. Ou seja, para com Deus são pobres, para com Deus não tem nada. Isso, irmãos, é algo sério. Isso é algo que nós temos que nos atentar. Nós não podemos nos deixar levar por aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito. Nós não podemos nos deixar levar pelos elogios. Nós não podemos nos deixar levar pelos comentários das pessoas. Nós temos que viver de acordo com aquilo que Deus fala a nosso respeito. Nós temos que viver de acordo com aquilo, com a palavra de Deus, com os ensinos de Deus. E se milhares de pessoas nos elogiarem e Deus nos repreender, é melhor ouvir a repreensão de Deus, porque milhares de pessoas não te levam para o céu, mas Deus leva, e é com a opinião dele que nós devemos nos preocupar. Amém, irmãos? Vamos ler aqui Mateus 3. Versículo 13. Diz assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. Glória a Deus. Capítulo 4 agora. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Amém? Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Agora vamos lá em Deuteronômio, capítulo 8. Que é o texto que Jesus está citando aqui. Deuteronômio, capítulo 8, versículo em diante. Diz assim: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra
que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andem em seus caminhos, e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão, e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro, e onde vocês poderão extrair cobre de colinas. Amém, irmãos? Até aqui está bom. Glória a Deus. A gente lê Mateus 3, e ele diz que Jesus ele foi batizado por João Batista. E assim que Jesus ele foi batizado por João Batista, eu creio que Jesus, em sua vida terrena, aquele ali foi, na minha opinião, o dia mais feliz de Jesus aqui na terra. E quando Jesus ele é batizado, e é quando o Pai testifica dos céus: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E ali várias pessoas testemunharam esse evento. Jesus então ele é batizado e Deus brada dos céus: esse é meu filho, e nele eu tenho prazer, eu me agrado dele. Só que nós lemos na continuação, Mateus 4, que logo depois que Jesus foi batizado, logo depois que Jesus ouviu dos céus Deus falando: é o meu filho em quem eu tenho prazer, logo depois, pelo Espírito Santo, ele foi levado ao deserto. Isso aqui, irmãos, é uma lição para nós, porque nossa vida com Deus é assim também. Geralmente nós somos cheios do Espírito Santo. Geralmente Deus fala conosco, nós somos tocados por Deus, somos impactados por Deus, nós nos apaixonamos pelo Senhor, nós amamos o Senhor, nós temos desejo de glorificar o nome dEle, de exaltar o nome dEle, de fazer a obra. E as pessoas chamam isso de primeiro amor, né? Então nós amamos o Senhor, nós adoramos o Senhor, nós queremos servir ao Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Nós o amamos, nós estamos apaixonados por Ele. E Deus ele fica feliz com isso. Deus tem prazer nisso. E é exatamente isso que Deus quer para nós, quer de nós, que realmente nós possamos viver para a glória dEle, viver para exaltar a Ele, santificar o nome dEle, nos consagrarmos a Ele. Só que assim como aconteceu com Jesus, ou seja, Jesus teve uma experiência com Deus maravilhosa, agora Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Ou seja, irmãos, muitas vezes quando nós temos um encontro com Deus, quando nós temos uma experiência com Deus, nós fazemos diversas juras de amor a Deus. Então nós o amamos, e nós o adoramos, e nós dizemos para Ele: Deus, tudo que eu tenho é seu, Deus, eis-me aqui, Deus me usa, Deus, aonde o Senhor precisar eu vou dar, eu te amo, o Senhor é meu tudo, o Senhor é meu tesouro, enfim. Nós fazemos diversas juras de amor a Deus, porque nós fomos tocados por Ele, porque Ele falou no nosso coração, e Deus ouve o que nós falamos para Ele. Só que Deus não só ouve, Ele também coloca à prova o que nós falamos, muitas das vezes, para ver se é verdade mesmo. Não porque Deus não saiba, mas porque Ele quer nos mostrar o quanto de nós é verdade e o quanto é mentira. Paulo ele escreve para Coríntios, se não me engano, e ele fala que nós seremos provados pelo fogo, que as nossas obras serão provadas pelo fogo, para ver se é só palha
ou para ver se é ouro, ou para ver se é verdadeiro, se é puro aquilo que nós fazemos a Deus. Então, irmãos, Jesus ele foi batizado e Deus falou o coração dele, só que logo em seguida ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E nós também somos levados pelo Espírito Santo aos desertos. Nós também somos levados pelo próprio Deus a passar por dificuldades, a passar por lutas, a passar por adversidades, por decepções, por frustrações, por crises, seja financeira, seja na saúde, seja no casamento, seja na família, seja enfim, no trabalho, na igreja. Nós somos levados por Deus a passar por crises. Então talvez você, eu, estamos passando por crise na igreja, por crise na família, por crise no casamento. E talvez é Deus que está provando a sua fé nele. Talvez é Deus que está te provando para ver se você realmente, no meio dessa turbulência, no meio dessa crise, o ama ou não. Se aquelas juras que você fez a ele quando você estava na igreja, cantando, como por exemplo nós cantamos hoje aqui, né? A roupa está preparada, né? Eu estou te esperando, é só bater na porta, não é verdade? É maravilha. Mas às vezes Deus tira o seu sono de madrugada. Às vezes Deus tira o seu sono de noite para você orar. E você não ora. E você volta a dormir. Então aquilo que você cantou é mentira. Aquilo que você louvou ao Senhor aqui era mentira. Isso, irmãos, em vários setores, em várias coisas. Muitas coisas que nós falamos a Deus, que nós falamos lindas coisas a Deus, muitas dessas coisas, às vezes, são mentiras. Às vezes é vazio. E eu creio que o Senhor, é isso que Ele falaria para nós hoje em dia. Eu creio que Deus, Ele faria um apelo a nós. Voltem à verdade. Voltem à minha palavra. Voltem àquilo que é simples. Não precisa fazer juras de amor, não precisa orar bonito, cantar bonito, precisa ser sincero, precisa ser verdadeiro, precisa ser real. Eu quero que você me conheça como seu Deus. Eu quero que você me conheça como o seu pai, como o seu amigo, como o seu refúgio, como a sua fortaleza. Mas eu quero que seja na prática. Eu quero que seja verdadeiro. Não seja apenas um louvor cantado, mas que você vive isso no dia a dia, na prática. Eu percebo, irmãos, eu falo por mim mesmo que o mundo, com todo o seu poder, com todo o seu entretenimento, com os prazeres, com a tecnologia, com a televisão e tudo mais, tem nos roubado de Deus, ou tem nos roubado da palavra de Deus, tem feito nós prestarmos atenção em outras coisas, e nós temos deixado Deus de lado, nós temos deixado a palavra de Deus de lado. E em Oséias 4 diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E aqui, quando Jesus ele é levado pelo Espírito de Deus ao deserto, ele diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. E quando ele estava fraco, quando ele estava com fome, Satanás veio conversar com ele. E é importante nós entendermos, irmãos, que assim como Satanás foi falar com Jesus, ele também vem falar com você. Assim como Satanás ele foi falar com Eva lá no jardim, ele também vem falar conosco. Satanás ele vem falar conosco todos os dias. E se nós não temos a palavra em nós, se nós não somos um com o Senhor Jesus, como Ele pede para que nós sejamos em João 17, na oração, se nós não guardarmos a palavra dele em nós, se nós não escondermos a palavra dele em nós, se nós não meditarmos a palavra dele, nós vamos ouvir a serpente. É por isso que tantos casamentos têm sido destruídos. Por isso que vários filhos estão talvez nas drogas, tantas pessoas no crime, na mentira, porque essas pessoas têm ouvido a serpente, têm ouvido Satanás e não têm prestado atenção à palavra de Deus. É por isso que talvez pessoas estão se divorciando, porque Satanás diz a elas que o que importa é ser feliz a qualquer custo, ainda que custe a sua família. O que importa são os prazeres, o que importa
é ser feliz, é viver a vida, só se vive uma vez. E essas pessoas não levam em consideração a palavra de Deus que diz que Deus, por exemplo, Deus abomina o divórcio. A palavra de Deus que diz que Deus não é bom que a gente se embriague, porque aquele que se embriaga não vai para o céu. Aquele que mente é filho do diabo. E nós ignoramos essas coisas, porque nós estamos cheios de informações que o mundo nos traz. Estamos vazios de informações que Deus nos dá. Ou seja, nós ouvimos mais o mundo, ouvimos mais as televisões, ouvimos mais as redes sociais, ouvimos mais as notícias, e ouvimos de menos a palavra de Deus. Ouvimos de menos os conselhos do Senhor. Isso é perigoso, irmãos. Isso é perigosíssimo. Quando Jesus ele estava com fome, Jesus estava fraco, Jesus, o que ele mais queria ali era um pão, era uma comida. E Satanás veio e falou para ele: se você é o Filho de Deus. Então, um pouco antes, Deus falou do céu: você é meu filho. E agora Satanás está colocando isso em xeque. Agora Satanás está tentando Jesus, falando: se você é Filho de Deus, porque eu tenho minhas dúvidas. Se você é Filho de Deus, torne essas pedras em pães. E muitas vezes Deus nos dá promessas. Nós temos diversas promessas, maravilhosas promessas de Deus. E às vezes nós vivemos como coitados. Nós vivemos como nós vemos perdidos. Nós vemos confusos. Nós vemos aflitos. Não deveria ser assim. Não pode ser assim. Não tem que ser assim. Ainda que nós passamos por todo tipo de tribulação, de provação, de sofrimento, nós temos um Deus. Nós temos um Deus que é chamado de Emanuel, que é conosco e sempre presente. Nós temos um Deus que é refúgio e fortaleza, que é socorro bem presente na hora da angústia, que é o nosso pastor. De nada nós temos falta. Nós temos um Deus, irmãos, que é presente, que é real, que não é apenas algo que nós acreditamos para nos sentir bem. Não, Ele realmente faz a diferença no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Nós temos que nos apegar a isso, Deus. Nós temos que nos apegar ao Senhor e deixar de ouvir as outras vozes, deixar de ouvir outros conselhos, senão o conselho que vem do Senhor. Jesus então responde para Satanás: apesar da minha fome, apesar que eu queira um pão agora, apesar que eu queira, apesar que a minha carne grita pelo mundo, apesar que a minha carne grita pelo pão que você me oferece, apesar que a minha carne grita pela droga, pela bebida, pelo divórcio, pelo adultério, pela mentira, enfim, ainda que minha carne grite, nem só de pão vive o homem. Ou seja, o homem não vive dessas coisas. O homem não precisa disso para viver, não precisa daquilo que o mundo oferece para viver. O homem não precisa mentir, não precisa roubar, não precisa passar a perna em ninguém, não precisa dar um jeitinho, não precisa se prostituir, não precisa se embriagar, não precisa se drogar, não precisa dessas coisas para ter vida. O homem precisa da palavra que sai da boca de Deus. É disso que o homem precisa. É disso que nós precisamos. Nós precisamos da palavra que sai da boca de Deus. Isso é disso que nós precisamos. E muitas vezes nós justificamos nosso pecado, nós justificamos a nossa vida pecaminosa, a nossa vida distante de Deus, porque é difícil. Não, mas é difícil negar a mentira, é difícil negar a droga, para quem é drogado, é difícil negar a bebida, para quem vive isso há anos, é difícil, enfim, é difícil mesmo. Jesus não disse que não seria, mas é uma escolha nossa. Da mesma forma que com certeza era difícil para Jesus, com a forma que ele estava, negar a proposta de Satanás. Mas Jesus, ele entendia, e nós precisamos entender isso também, que Deus é suficiente, que a palavra de Deus é suficiente, e que ainda que nos falte recursos financeiros, ainda que nos falte saúde, ainda que nos falte um emocional equilibrado, ainda que nos falte muitas coisas, Deus nos sustenta pela sua palavra. Deus nos sustenta por aquilo que Ele disse, porque Ele mesmo se encarrega de cumprir aquilo que Ele falou.
E se Ele falou, Ele cumprirá. Ele é fiel, Ele não volta atrás. E eu percebo que nós temos falhado nisso. Eu percebo que nós, como igreja, não temos tido paciência, não temos tido fé para esperar em Deus, para esperar no Senhor, para descansar no Senhor, para entender que Ele é a nossa provisão, que Ele é o nosso socorro realmente, que Ele é um Deus vivo, um Deus poderoso, é o Deus que sustenta o universo pela Sua palavra, como diz em Hebreus 11, e é o Deus que também sustenta a minha vida. É interessante que Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. E Jesus está citando um texto que Moisés escreveu, lá em Deuteronômio 8, que nós lemos aqui. E eu vou ler novamente esse texto com vocês. Porque, irmãos, esse texto aqui fala da minha vida também, fala da sua vida também, fala de provisões que Deus fez que você nem percebeu, fala de milagres no seu dia a dia, na sua história, que talvez para você passou despercebido, mas Deus estava lá. Era Deus que estava lá. Como diz o salmista, se não fosse o Senhor, há muito tempo o inimigo teria nos tragado vivo. É o que está nesse texto aqui, irmãos. Nas entrelinhas desse texto é o que está escrito: Deus nos sustenta no deserto. Deus nos arranca do Egito, que é o mundo, nos arranca do pecado, nos arranca da escuridão que nós vivíamos antes. Quem você era antes de Jesus? Quem você era antes de estar na igreja? Reflita, quem era você antes de Jesus entrar na sua vida? Quem era você? Talvez um empresário bem sucedido? Talvez alguém reconhecido pelas pessoas? Ou talvez nada? Talvez ninguém? Quem era você? Irmão, sem Jesus nós somos ninguém. Sem Jesus nós somos nada. Sem Jesus, tudo que nós construímos é palha. Tudo que nós construímos é como um palácio maravilhoso na areia. Qualquer chuva derruba, qualquer vento forte destrói. O homem sem Jesus é miserável. O homem sem Jesus é pobre. O homem sem Jesus não tem nada e ninguém. O homem sem Jesus, ele pode ter riquezas extraordinárias para com os homens, mas para com Deus é pobre. Nós temos o livro de Eclesiastes que diz sobre isso. Construí palácios, tive todos os prazeres possíveis, tudo que o meu olho contemplava eu tinha, mas eu descobri que isso não faz sentido. Eu descobri que as riquezas do mundo, que as riquezas que a terra oferece, que os prazeres que a mulher oferece, que a droga oferece, que a bebida oferece, não faz sentido. Eu descobri que ter muita riqueza e ser muito pobre não faz sentido, porque os dois vão para o mesmo buraco. Eu descobri que ser muito sábio e ser ignorante não faz sentido também, porque o muito sábio e o muito ignorante vão também para o mesmo buraco. É o que o homem mais sábio e mais rico da terra disse. E esse é o homem, e é importante nós entendermos que Salomão, tudo que ele escreve, ele fala debaixo do sol. Debaixo do sol é assim. Mas nós, irmãos, o cristão não é chamado para viver com uma realidade debaixo do sol. O cristão é chamado para viver uma realidade acima do sol. Glória a Deus. O cristão é chamado para viver pela eternidade. Por isso que o homem sem Jesus é miserável. De todos é o mais miserável. É por isso que Paulo fala que se nós vivemos somente por coisas terrenas, dos miseráveis, nós somos os piores. Porque, irmãos, Jesus, Ele nos chama para o reino dele. O reino dele, irmãos, é acima do sol. É acima de qualquer coisa aqui da terra. Não é, irmãos? Então eu vou ler novamente aqui com vocês. Isso é um conselho de Deus para o seu povo, Israel. E também é um conselho de Deus para mim e para você, para a igreja Nazareno de Simeone e para todas as outras igrejas também. E esse é o conselho de Deus para cada um de nós, que nós possamos ouvir esse conselho e colocá-lo em prática, em nome de Jesus. Diz assim, Deuteronômio 8, verso 1 em diante: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje eu lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados.
Eu vou lendo aqui, mas é importante nós entendermos que nossa realidade hoje não se trata de Canaã, mas se trata do céu. Amém? Deus está nos exortando, nos corrigindo, nos fazendo lembrar: você está caminhando para o céu. Para você chegar lá, é necessário que você tenha alguns cuidados. É necessário que você preste atenção na minha palavra, não em outras vozes que talvez tenham te oprimido, que talvez tenham te tentado, que talvez tenham te perturbado. Ouça a minha voz, se atente à minha voz, se atente à minha palavra, porque o mundo pode gritar lá fora, pode espernear lá fora, não importa. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele se garante. Há algo difícil para o Senhor nosso Deus? Há quem possa impedir o agir do nosso Deus? Não há, irmãos. Então fica com Ele, descansa nele, e mais Ele fará. Versículo 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Lembra de onde Deus te tirou, meu irmão, minha irmã. Lembra dos seus dias que você pensou em desistir, dias que você pensou em parar, dias que você não aguentava mais, dias que você não queria nada mais, mas você está aqui hoje. Você está aqui hoje é milagre. Você está aqui hoje porque Deus proveu na sua vida. Glória a Deus. Você está aqui hoje porque o maná veio do céu. Se você está aqui hoje é porque a água saiu da rocha. Se você está aqui hoje é porque no meio desse deserto, dessa sequidão, desse sofrimento, Deus fez nascer água ali. No meio dessa escuridão toda, no meio dessas trevas todas que você vivia, passava, a luz veio. A luz raiou. E é Jesus Cristo, a esperança viva. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova. Então, irmãos, às vezes Deus nos humilha, Deus nos quebra. Assim como Deus, o amor, o Pai maravilhoso, levou Jesus, o Filho, em quem Ele tinha prazer para o deserto, Ele também nos leva para o deserto. Ele também nos humilha, Ele também nos quebra, Ele também nos traz dificuldades. Esse é o Deus, irmãos, da Bíblia. Esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus real, é um Deus que também te faz sofrer, é um Deus que também te faz, que também te fere, que também te humilha. E esse é o Deus que nós servimos. Mas como assim um Deus que me humilha? Para ver se você realmente crê nele. Porque crer só na bênção, aí todo mundo crê, irmão. Crer só nos milagres, aí todo mundo crê. Mas e se faltar água? E se faltar pão? Deus é suficiente, irmão, na sua vida. E se o financeiro apertar? Deus é suficiente. E se na igreja alguém te desagradar? Você vai continuar na igreja? E se o pastor falar algo que você não gostou? Você vai continuar na igreja? E se o irmão do lado te ofender? Você vai continuar na igreja? Quantas pessoas, às vezes, em vários evangelismos que eu fui, as pessoas se diziam feridas por causa de alguém na igreja. E às vezes eu perguntava: mas quem salvou? Quem morreu por você? Foi o irmão, foi a irmã, foi o pastor ou foi Jesus Cristo? Procurou uma igreja. Amém, irmãos? Nós estamos muito machucados. Nós estamos muito feridos por muitas coisas que acontece e faz parte. Não existe casamento perfeito, não existe família perfeita, não existe igreja perfeita, não existe empresa perfeita, emprego perfeito, não existe nada perfeito nessa vida. Perfeito é só Jesus Cristo. Glória a Deus. E se a família não é perfeita, vai ter problema lá na família. Se o casamento não é perfeito, vai ter problema no casamento. Se filhos também não são perfeitos, pais não são perfeitos, nada é perfeito aqui, irmão. Debaixo do sol nada é perfeito. Se não é perfeito, nós vamos ter problemas. E muitos desses problemas vêm de Deus, para ver se você crê nele mesmo ou não, se a sua fé é verdadeira ou não. Eu sou grato a Deus por todos os problemas que eu tive, que eu passei, que enfrentei, porque muitos desses problemas mostraram o meu coração. Várias vezes que eu me julgava assim, invencível. Rapaz, agora eu sou crente de verdade. Agora nada me derruba, nada me pega. Agora vou andar por cima das águas e nunca vou me afogar. Não sou quem Pedro era frouxo.
Pedro era incrédulo, aí até que veio a tempestade, até que veio o problema, até que veio a tribulação. Aí eu percebi que eu era mais fraco que Pedro, eu era mais fraco que Tomé, eu era mais fraco que Judas, eu era mais fraco que todos eles juntos. Aí eu percebi o porquê Paulo escreveu dos pecadores eu sou mais miserável. Aí eu entendi. Aí eu falei, Paulo, é porque você me conhece, porque eu sou pior que você. Entende, irmãos? Mas por que eu percebi isso? Porque Deus me provou, porque Deus me permitiu passar por dificuldades. Glória a Deus. Dificuldades que eu achava que o Filho de Deus não tinha que passar, dificuldades que eu achava que Jesus, como assim? Como Pedro, né? Pedro falou para Jesus, mestre, de forma alguma você vai para a cruz, de forma alguma você vai sofrer. Aí Jesus fala, Satanás, sai de perto de mim. Porque, irmão, sofrimento faz parte da caminhada cristã. O casamento ter problema faz parte da caminhada cristã. O casamento ter crises faz parte, porque aí Deus está te mostrando, será que você me ama acima do seu orgulho? Será que você me ama? Será que você consegue pedir perdão mesmo estando certo? Será que você consegue se humilhar assim como eu me humilhei, a ponto de ir para a cruz? Será que você consegue perdoar como eu te perdoei? E nós somos provados em tantas coisas, em tantas áreas, mas tudo, irmão, tudo. O intuito disso, como diz em Tiago, a prova vem para nos aperfeiçoar. A prova vem, a dificuldade vem. Jesus foi levado ao deserto também como exemplo para nós. Se Ele, que é o Filho amado, em quem Deus tem prazer, foi levado ao deserto, quanto mais eu, quanto mais você. Se Jesus foi provado, você também vai ser. Nós também seremos. Com o intuito de que depois de passar por tudo isso, Deus seja glorificado, Deus seja engrandecido nas nossas vidas. Deixa eu continuar aqui porque a gente está acabando o tempo. Versículo 3: assim Ele os humilhou e os deixou passar fome. Deus deixando o povo passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, Deus os humilhou e os deixou passar fome, mas depois eles provaram de alimento que ninguém tinha comido antes. Ou seja, irmãos, Deus Ele nos leva para o deserto, para a dificuldade, para nos dar revelações que nenhuma outra pessoa teve. É interessante que as maiores revelações de Deus em toda a história, as maiores revelações de Deus em toda a história, foi em tempos de dificuldade, foi em tempos de crise. Deus falou com Moisés não quando ele estava no palácio, não quando ele era filho da filha do faraó. Deus falou com Moisés quando ele era foragido e estava cuidando de ovelhas no deserto. Por que ele foi no palácio? Por que ele não falou com Moisés comer do bem, do bom e do melhor? Assim como está escrito aqui, eu deixei vocês passar fome, para dar para vocês um maná que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam. Ou seja, eu deixo vocês passar por algumas situações para que vocês entendam que não é o seu recurso financeiro, não é a sua faculdade, não é a sua família, não é o seu chefe, não é o governo, não é nada disso. Quem te sustenta sou eu. Então, irmãos, Deus nos permite passar por todo tipo de problema para que a gente perceba, não é o seu casamento, não é seu filho, não é a igreja, não é o ministério, não é isso. Sou eu na sua vida. Para que Deus tenha em nós a primazia, para que nós não façamos do nosso casamento, do nosso emprego, do nosso dinheiro, o nosso Deus, nosso ídolo. Então, para que nós não façamos dessas coisas que são, por mais que bênção, são ainda infinitamente inferiores a Deus, por amor a nós, Ele nos permite passar por crises, para que nós entendamos que Ele é suficiente, que Ele é tudo, e que, tendo Ele, não precisamos de mais nada. Tendo Ele, meu casamento fica de pé. Tendo Ele, eu terei como pagar as contas.
Tendo Ele, eu terei do que comer. Tendo Ele, eu terei do que vestir. Tendo Ele, eu tenho tudo o que me é necessário. Tendo Ele, eu estou tranquilo, porque eu sei para onde estou indo. Como diz lá em Romanos, por Ele, para Ele, porque dele são todas as coisas. Ele é o meio pelo qual eu vivo. E Ele também é o destino para o qual eu vou. E é a Ele que eu pertenço. Então não tem por que eu ficar me matando por questão financeira. Eu ficar me matando por uma crise, por uma enfermidade, que se eu morrer, glória a Deus. Se eu passar fome, glória a Deus. Glória a Deus, porque no final das contas, o que importa é que amanhã ou depois eu estarei eternamente com o meu Deus em casa. É isso que importa. É isso que importa, irmãos. Deixa eu continuar aqui mais um pouco. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Amém, irmãos? Da mesma forma como você, como pai, às vezes tem que puxar a orelha do seu filho, tem que corrigir, tem que repreender, tem que exortar, tem que, às vezes, colocar de castigo, tem que, às vezes, tirar o brinquedo, tem que, às vezes, falar não. Assim também Deus é. Da mesma forma como você, por amar seu filho, o disciplina, o repreende, porque se você não repreende seu filho, se você não disciplina seu filho, você não ama ele. Você ama você mesmo. Você é o seu ídolo, você é o seu Deus. Você não quer que ele se enxergue em você. Mas se você ama seu filho, você vai falando para ele. Se você ama seu filho, você vai corrigir ele, vai repreender ele. Porque ele é uma criança, porque ele é um adolescente, porque ele está crescendo, ele precisa aprender muitas coisas. E é você que vai ensinando. E Deus é quem nos ensina. E Deus, irmãos, Ele não passa mal na cabeça de ninguém. Deus, Ele não é conivente com os nossos pecados. Deus, Ele não é conivente com a nossa vida leviana, com a nossa vida supérflua. Deus, irmãos, como disse no começo, Ele quer de nós verdade. Ele quer sinceridade. Ele nos quer para Ele. E Ele nos quer de forma verdadeira. Se você tem defeito, Ele quer você assim. Ele não quer que você use uma maquiagem, uma máscara. Ele quer você do jeito que você é. E sendo como você é, Ele vai te repreender, Ele vai te corrigir, Ele vai te instruir. Mas tudo porque Ele te ama. Ele quer você com Ele eternamente. Amém, irmãos? Então, eu creio que a carta que Deus escreveria para nós é essa. Assim como a serpente falou com Eva no deserto e aconteceu o que aconteceu, Satanás também tem buscado, tem tentado, tem se esforçado em falar com você. Ele tem se empenhado com todas as forças em destruir sua casa, em destruir seu casamento, em destruir a igreja, em destruir famílias. E para isso ele fala através de várias formas. Mas não importa o que ele fala. Não importa o poder de Satanás, não importa isso. O que importa é nós ouvirmos a voz certa. É nós ouvirmos e prestarmos atenção à palavra certa, que é a palavra de Deus. Não é à toa que em várias situações da Bíblia diz: se atentamente me ouvirdes. Não é à toa que Jesus disse: em verdade eu vos digo. Não é à toa, irmãos, que em várias situações da Bíblia nós temos essa exortação: ouça, preste atenção, se guardardes a minha palavra. Amém, irmãos? Então que nós possamos, em meio a isso que nós enfrentamos no dia a dia, no mundo, nós possamos sempre nos lembrarmos da palavra de Deus, do que Deus diz, do que Deus fala. Porque ainda que o mundo grite lá fora, ainda que o mundo esperneie lá fora, não me importa, não me interessa. Eu sou dirigido, nós somos dirigidos, não pelo que o mundo fala, mas nós somos dirigidos e sustentados pela palavra que sai da boca de Deus. Então o homem
só de pão, ou só daquilo que o mundo oferece, dos prazeres do mundo. O homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Que você também possa viver da palavra que sai da boca de Deus. Amém? Deus seja louvado.